Sou Maria Calixto Bezerra, nasci 3 de dezembro de 31. Meus pais eram descendentes de Paraíba. Minha mãe nasceu em 1906, meu pai, não sei o ano, meu pai era mais velho que minha mãe, quase 40 anos. Então, no ano que meu pai chegou em 1908, foi o ano que ela chegou também com 2 anos de idade, não se conheciam. Depois, eles se gostavam muito da missa toda a vida, graças a Deus minha família foi católica. Ela me contava uma história que andava para a igreja todo domingo com a avó dela. Meu pai ia também, gostava muito de conversar com a minha avó. Ela muito novinha, e meu pai já interessado, vendo que ela era uma moça muito boa, mas tinha claramente de falar. Um dia, conversando com a minha avó, perguntou de onde eles eram, e ela contou, então, para ali criou sua amizade. As duas famílias se uniram e gostavam muito uns dos outros. Meu pai, pensamento, mas naquele tempo havia muita sinceridade. Meu pai passou quase um ano para poder declarar que, se não fosse tão de idade, que queria casar com a minha mãe, porque gostava muito da família. Então, meu avô não queria não assim, porque minha mãe era muito nova e meu pai já de idade. Mas mesmo assim, foi coisa prometida por Deus. Terminou, todas as famílias se unindo e resolvendo fazer o casamento. Ela me falava que casado naquela casa grande da Rua Nova, no ano de 28, em outubro de 28. Então, no ano de 29, nasceu meu primeiro irmão, Zequinha, José Calixto Vieira, que ainda hoje é vivo, graças a Deus, apesar de estar velho, igual eu também, mas nós se gosta muito com todos os meus irmãos. Ele nasceu no dia 19 de setembro de 29. Então, em setembro de 30, nasceu minha irmã Dalvina, é casada com o primo dela, mora em Juazeiro. Depois, Iraci, no dia 11 de novembro de 33, casou-se na família Benedito. Minha irmã já é viúva há 2 anos. Meu cunhado morreu em São Paulo, daqui da Paraná. Depois nasceu Nina, 22 de agosto de 37, casada com o compadre Chivincaria. Eu também casei no ano de 54, com o Anel de Muniz Bezerra, que chegou do Rio Grande. Também nós éramos vizinhos, toda a família se uniu e terminou o caseiro. Nós vivemos 54 anos e 2 meses. Faz 2 anos, dia 13 de dezembro, completou 2 anos que o senhor levou meu esposo. Deixando 8 filhos, mas tudo já casado. Primeiro é Francisco Calixto Bezerra, casou-se com Doraci Vieira, a mãe de Salmo, o nosso querido Salmão. E casou-se depois Calixto, de outra família, nossos vizinhos lá, a Mundinha. Depois casou-se Cis com a minha sobrinha Célia, filho com o Patincaria, casou um primo com uma prima. Depois casou-se Miguel com a paraibana, a qual está passeando aqui agora, né? Mas toda a família se uniu, graças a Deus. Aí casou-se Aparecida com um tio da mulher de Miguel. Casou-se Domingo com a moça do Maranhão, mas também gente boa, mora no Pará. E casou-se Antônio com a filha de um padrão, filha de 2 compadres. Também gente muito boa, toda ela, graças a Deus. Aí por último casou-se Adriana, Cisco Coelho, filho de Otília e Raimundo Chico. E eu tenho 6 noras, 2 gêmeos, 24 netos e 6 bisnetos. Graças a Deus, quero bem a todos, rezo para tudinho, para chegar até Deus, todos vão ter felicidade de ser católico e abençoado por Deus. Graças a Deus estou muito feliz porque vejo Salmão buscando os caminhos que eu tinha tanta vontade de ver um filho ser padre. Não vi, né? Não tive esse prazer, mas não que somos católicos, graças a Deus, e chamando por Deus, respeitando a Deus, que nem todas as obrigações a gente faz porque a gente é fraco, né? Mas que se minha oração chegar até Deus, nós somos sempre católicos, morremos na lei de Deus. Meu esposo tinha um estilo assim que me permitia tanto, rezava o texto comigo toda noite. E todos os domingos nós íamos para a igreja assistir a Santa Missa. Era católico, meu esposo, família
de Romeiro, o qual sou Romeiro também, porque meus pais eram Romeiro. Tenho muita fé no meu Padre Cícero, principalmente em Deus, que é o dono de nós todos, né? Entrego sempre minha família a Deus, confio. Muitos dias choro, porque a gente, quando perde seus esposos, principalmente a gente, mulher, mas vezes da memória tenho felicidade, porque minha família nunca me deixa só. Tem a menina de Adriano, dorme comigo, o menino de Tero, o mais novo, que estuda na rua. No dia que eles vão para o Juazeiro, que a menina já faz faculdade, estuda em Juazeiro, chega 11 horas da noite. E o Antônio, no outro dia também, ele trabalha no espetáculo teatro. Estuda em Galeriaçu. Mas o meu filho mais velho, graças a Deus, não me deixa. Vem toda noite, ele fica comigo. As outras que precisam estar que muitas vezes eu até choro quando a menina chega, que eu digo, meu filho, porque não dorme não, ele sou dono de casa, ele tem que ir para casa, vejo que é mesmo, né? E ele vai para casa. E todos são bons comigo, Dora, tudo tem um Célia, a Adriana, nem falo. Quando eu adoeço, minha filha é dona de todo o problema da família, Dora é filha, mulher, né? Me acompanha para os netos, para tudo que é coisa que seja. Hoje em dia já me vejo louca de um ouvido. Outro dia estou na igreja ansiosa para ver a leitura e gravando na cabeça e não ouço, mas sei, como se diz, a cerimônia que de muito tempo acompanho, já sei a hora que devo responder, o que é que devo responder. Aí mais fica de ansiosa para ver a homilia, que muitas vezes não dá mais para ouvir. Mas me conformo. Graças a Deus tenho a minha vista boa, porque através de uma lente que já foi colocada, meus filhos colocaram. Aí eu vejo tudo e gosto de ler. Hoje em dia, o meu sonho, o meu horizonte é ler o livro católico. Todo dia eu tenho essa observação. Mas ainda rezo meu texto com o meu médico, o livro nós temos rezo só. E sempre chamo por Deus. E assim, às vezes imagino assim, que um dia sei que vou morrer, toda certeza, né? Não peço também a Deus, não tinha nem riqueza, que a riqueza para mim Deus já me deu. Minha família e ter assistência que dê para mim. Quando quero fazer uma caridade, posso fazer. Não tenho dinheiro, mas tenho, graças a Deus, a barriga cheia e um coração bom para repartir. E gosto de visita minha casa, sempre tem visita. Ou pelo dia ou à noite, todo dia tem tudo comigo. Eu gosto, eu acho lindo quando eu estou lá, que não chega gente que às vezes pensa que eu estou aqui. Aí eu chego, que nem essa semana, eu passei a semana aqui. Quando eu cheguei lá, foi tanta visita, que estava com saudade, que acham ruim quando eu fecho a porta. Mas eu tenho que vir mais minha filha, porque muitas coisas já só posso pegar em 2 filhos, pensa. Que o doutor passou a minha dieta da osteoporose e eu só posso pegar em 2 filhos. Então muitas coisas eu já não posso fazer, né? Fazer tudo, tinha força, tinha talento, mas eu dou graças a Deus até memória, de não esquecer as orações. Eu lembro, graças a Deus, até das primeiras perguntas na minha primeira comunhão, no dia 8 de dezembro de 42. Minha catequista, Suidade Gomes, foi minha catequista. Naquele tempo havia muitos catequistas. Era Maria Martins, era tudo já Deus levou. Suidade Gomes, Lourdes Barros, era Raimundo Bernardo, e era aquela de Maria onde era... Albertina, sim. Era um monte de moça velha, né? Toda essa tinha gosto de catequizar, de 20 a 30 meninos. Então, no dia da minha primeira comunhão, se houvesse fotógrafo que tivesse filmado, era o espetáculo mais lindo que aconteceu na igreja. Vinham para o pé do cruzeiro, no Pernambuquinho, e dali vinha o saudoso João Ventura, com uma música muito decente, viu? Eu podia dizer que é uma música que valia a pena. Havia naquele tempo que era pequeno. E os trajes, vó, de vocês? Todos os trajes, os meninos de branco, de paletózinho branco. Se não tivesse o paletó, a camisinha de punho branco e a calça comprida. Todos bem trajados. As meninas simbolizavam as noivas. De velho capela, velho longo, não era botador, que não bota cinema atrás, não. Era feito igual uma moça quando ia casar. Boquezinho na mão, uma velha com ramadeira de flor e um terço. Era bonito, e ali a música ia tocando, nós tudo na frente, as catequistas, e a música acompanhando até a porta da igreja. Era assim um espetáculo que gente de coração fraco, eu meio porventura. Se hoje eu visse aquele espetáculo, eu choraria muito, viu? Era muito preparado, os catequistas preparados e os meninos obedientes. Os meninos não faziam nada que irritasse eles.
tudo que elas recomendavam, eles sabiam. Naquele tempo, se aprendia muitas rezas, perguntas, eram muitas. Mas a última que a gente aprendia, perguntava como estava preparado para comungar. Não estando em pecado mortal, e em jejum natural desde a meia-noite até a hora da comunhão. Era a última que a gente aprendeu. Mas os benditos, todos que eram naquele dia, só música sacra, a música só tocava música sacra. Era preparada para tudo, com conjuntura. Qualquer espetáculo que fosse, festa folclórica, festa da igreja, festa religiosa, de que tipo que fosse a festa, ele tinha preparado. Era muito preparado, nosso músico. Então, depois de uns anos, foram embora para a Aurora. E aí já tem preparado uma música aí, mas às vezes só toca em festa de São Pedro. Não veio mais tocar em comunhão, acabou tudo isso. Nem dia vai mandar mais preparado igual era. As perguntas hoje em dia é muito fácil, todo mundo hoje é mais fácil, né? Mas naquele tempo o povo era mais preparado. Eu lembro de uma minha primeira comunhão, mas não tem quem tem uma foto. E o padre da época? O padre da época era o padre Chagas. Padre Chagas. Era o padre Chagas. Aí vocês iam do sítio para as ruas. E todo mundo, as catequistas, iam na véspera, nós ficávamos na casa dos nossos tios, meu tio Olímpio Vieira. Então, meu tio, que Deus tem no Santo do Céu, tudo isso, principalmente meu tio, que a casa dele era mesmo que ser nossa. Nós íamos lá para estudar, para tudo que fosse tudo, na casa do tio Olímpio Vieira. E dois tinha a viúva, Esther. E ali nós ficávamos, e todo mundo se preparava, as catequistas que eram de lá daquela rua, que meus avós moram, vinham todos para o Pernambuquim com suas crianças. Porque o preparo descia de procissão, por mais que fosse 60 meninos para a primeira comunhão, todos saíam dali dos pés do Cruzeiro de São Francisco. E a música tocando atrás. Eram muitos músicos, tudo trajadinho, tudo marchando, tão bonito como era aquele estilo. Todos tocavam e desciam marchando. Dali, e aliás, todo domingo na missa de 9 horas. A missa do padre Chagas de 9 horas, inclusive a do padre Vicente, né? Também. 9 horas também. Outro padre que nem só Deus sabe dar o valor, que todos eles têm valor, mas tem padre que a gente se apega mais pelos trabalhos. A simplicidade foi demais do padre Vicente. Padre Vicente, padre Chagas, mas trabalharam ali, viu? Fala que o padre Vicente trabalhou também 4 anos, eu li no livro, trabalhou 4 anos, e depois foi até proibido, porque havia uma questão que não queria nem que o padre trabalhasse mais nem no Vadeiro, nem cidade circunvizinha. Então, nesse tempo já estava o padre Vicente para Salgueiro. E não é do meu tempo, porque quando eu nasci, padre Vicente, poucos anos Nosso Senhor levou, nasci em 31 e ele morreu em 34. Com 3 anos. Foi, eu não tenho lembrança de padre Vicente. É assim, porque meu pai, histórias que meu pai contava, inclusive hoje, graças a Deus, Frei Fernando Panico, um santo, abriu mão, entregou mais de 300 cartas, fora os bilhetes que havia trancado, meu pai disse lá numa urna, que toda carta que ele recebia, ele não deixou livre, ele deixou carta escrita, por mais que fosse um bilhete, ele respondia e fazia xerox e guardava, tá vendo? Então, os escritores, que são as pessoas de idade muito delicada e bom, foram e falaram, Frei Fernando Panico abriu mão. Todo mundo, esses escritores, serviço de simpósio, tudo que a coisa tem feito do tempo do Padre Cícero. Porque Frei Fernando foi o único bispo que liberou. Os outros trancados, quem fosse pregado era abogado, era vaiado. Mas esse aí vem que com todo mundo. E as coisas de Deus sempre vai, custa aparecer, mas depois que aparece, não é? Deus não desanima ninguém e nem acaba tudo que tem lá, do céu para a terra, da terra para o céu. Reze e peça a Deus com fé que alcance. Qualquer uma coisa que quiser alcançar, pedindo a Deus, ele alcança. Então muitos mulheres choravam, guardaram os paninhos. Os panos foram apinhados de fogo. Vou lhe mostrar um dia para você ver, viu? Mas havia um meio que queria tanto lembrar para ele, se guardou como uma relíquia e por lembrança. Porque a hóstia de São Deus foi 90 vezes dentro de 2 anos. Tem canto que é em partícula, em forma de coração. E outros cantos é de sangue, assim mesmo, esparramado. Tem muitos panos ainda no mundo vermelho. Esses panos agora, graças a Deus, é pano. Graças a Deus.
assim, muitas histórias para contar. E os padrinhos de batismo da Meu senhora? padrinho de batismo foi no meu padre Cícero. Meu pai tinha tanta fé em padre Cícero e tanto amor, que para aprontar, você perguntar a ele. Por exemplo, no ano de 32, meu pai foi perguntar, ele falou que não plantasse e avisasse os amigos que não plantassem um caroço de legume, porque ia dar 2 chuvas que matava até os passarinhos. Enchia os açudes para ter água em abundância para os animais e o povo, mas para tudo não ficar. E meu pai plantasse gibno, cavava nas covas igual cova de banana, colocasse em cada cova 2 latas de estrumo de gado e plantasse 3 sementes de germão e aguasse. Meu pai fez isso naquela chapada da nossa casa na Rua Norte, que hoje é do meu filho Cícero, de Miguel. E ele me dizia, e minha mãe contava, que deu germão assim igual pedra de tão bonito. Nunca terminava esse germão. Todo mundo ia buscar ele dava. Criava uma vaca para nós comer leite. Sustentou de germão no ano de 32. Os pastos morreram tudo, viu? Mas tudo que ele dissesse dava certo, era o caso que o povo tinha muita fé no Padre Cícero. Ele era muito fiel, e qualquer pessoa que for fiel, que fizer as obrigações igual meu Padre Cícero fazia, também faz milagre. E os padrinhos também, ele escolhia os padrinhos, né? Aí ele marcou, mandou que ele fosse, era para ser meu padrinho, mas estava suspenso de ordem. Então mandou que fosse meus padrinhos Amâncio Ferreira da Costa e Maria Ferreira de Jesus, que era filha dele, porque a mulher dele é Dona Constância Ferreira, mas já vivia doente. Meus padrinhos todos já Nossa Senhora ficou. E meus irmãos, que foram o primeiro fiel, meus avós maternos foram os padrinhos de Zequinha, que é o mais velho, né? De Dalvina foi uma irmã do meu pai, um moço muito bom, tio Delmiro Calixto e tio Júlio Vieira, viu? Não quis Cícero Vieira, que era o irmão mais velho da minha mãe. Tudo Deus já levou. Os padrinhos de Iraci, tudo na família. Que foi os padrinhos de Iraci, tio Júlio e a esposa dele, viu? Que chama Preto, né? Os padrinhos de Nina, os padrinhos de Nina foram Simplício Gonçalves, Dona Joaninha, também nosso tio já levou, que era muito amigo do meu pai, e apontado do meu padre Cícero, naquele tempo, viu? Foi em 33. Vó, a senhora não conheceu, não? Nina já não havia meu padre Cícero, já meu pai deu, porque era grande amigo do padre Cícero, Dona Joaninha e seu Simplício. E ele avisava que só procurasse para ser padrinho, gente de responsabilidade, gente católica.